Quer saber quanto um programador pode ganhar na carreira? Nesse vídeo eu vou compartilhar todos os meus salários que eu recebi ao longo dos meus 5 anos de trabalhando como programador. Então, se tu quer saber se financeiramente falando vale a pena trabalhar como programador, esse vídeo pode te ajudar. Eu comecei a estudar programação em 2017 na faculdade e em 2019 foi o meu primeiro estágio com programação. Eu tive um outro estágio que não foi na área de programação em 2018, se eu não me engano. Foi no início do 4º semestre e antes disso, basicamente eu não tive nenhum retorno financeiro, né? Que merda, hein? Então eu só queria realmente deixar esse aviso para tu cuidar com as tuas expectativas com um retorno financeiro muito rápido na área quando tu começar a estudar programação. Mas então, falando da minha primeira experiência, foi o meu primeiro estágio, né, com programação. Isso foi em 2019, no mês de agosto, se eu não me engano. E foi numa empresa de consultoria de software presencialmente em Porto Alegre. Eu entrei nessa empresa como estagiário de front-end, utilizando Angular. E o meu primeiro salário nessa empresa foi de R$ 1.200 a bolsa. Aí tinha mais 220 de vale alimentação, se eu não me engano, e tinha um auxílio de vale transporte, né, que era no cartão do TRI, se eu não me engano, e que era de quase R$ 500, acho que era até acima de R$ 500, porque eu morava fora de Porto Alegre. Eu fiquei nessa empresa por 1 ano, até agosto de 2020, foi quando terminou o meu contrato, eu não renovei meu contrato. E como foi 2020 também, teve o período de 2020, então desde fevereiro, por causa da pandemia, a gente começou a trabalhar home office. E que nem eu falei, eu fiquei só até fechar 1 ano, e aí depois eu queria ser efetivado, só que a proposta deles não me agradou muito, então eu optei por me demitir e procurar um outro emprego. E agora, olhando para trás, eu pessoalmente acho que não foi a decisão mais inteligente do mundo, porque estava realmente no meio da pandemia. Procurar um emprego sem ter algo garantido não é a melhor escolha que tu tem. Então realmente fica até uma dica pro pessoal, é que não peça demissão se tu não tem uma oferta já de outra empresa. Eu acho que é muito melhor tu procurar um emprego quando tu tá empregado do que tu tentar procurar um emprego enquanto tu tá desempregado. Mas então, depois de uns meses procurando um emprego como júnior, eu finalmente consegui no final do ano, eu recebi em dezembro, se eu não me engano, eu recebi uma proposta e aí eu comecei a trabalhar em janeiro de 2021 como júnior full stack trabalhando com React e Node.js. Essa vaga era 100% remota porque eu estava na pandemia, então dei sorte nesse ponto, e era lá para uma empresa de Santa Catarina, uma startup de healthcare. E nessa empresa mesmo, eu trabalhando como full stack, eu acabei fazendo mais coisas relacionadas a front-end do que back-end, porque era o que o time precisava, né? E eu também era bom com front-end. Essa empresa me deu 2 propostas, uma CLT e uma PJ. A CLT foi 2.800 mais 400 de vale alimentação e a PJ foi 3.600 mais R$ 100 de auxílio internet, e futuramente também a gente ganhava um vale alimentação e um seguro de saúde. E também teve, nessa proposta de PJ, eu também recebi 30 dias de férias remuneradas, né? Então também era uma coisa para considerar. Eu acabei optando pela PJ, porque mesmo a proposta CLT sendo muito boa, para mim, no final do dia, o que importa é o quanto de dinheiro sobra depois dos impostos. E PJ sempre vai ser maior. E como tinha férias de 30 dias como PJ, para mim, já estava muito bom isso. E depois de uns 10 meses, se eu não me engano, eu recebi o meu primeiro aumento nessa empresa, que foi de 4.500, porque eu estava performando muito bem no meu time. E também, mais ou menos nesse mesmo momento, foi quando a gente recebeu um vale de alimentação de R$ 400, se eu não me engano, e um seguro de saúde também, para todo mundo, todos os PJ da empresa. Então realmente era um lugar muito bom para trabalhar. Meu próximo grande salto salarial foi em março de 2022, quando eu fui promovido para pleno. Eu recebi uma proposta de uma outra empresa, de uma consultoria de software, para receber 12 mil como PJ, e aí a minha empresa deu uma contraproposta de 8 mil PJ mais todos os outros benefícios. Eu acabei optando por ficar nessa empresa porque basicamente eu queria continuar trabalhando no meu projeto, porque eu gostava de trabalhar na 37, e eu sabia que consultoria de software não tem uma fama muito boa de ter work-life balance, né, que o pessoal fala, né. Então, depois de ser promovido para pleno, depois acho que uns 3 meses, 4 meses, foi mais ou menos no meio do ano, eu comecei a pensar em aplicar para vagas no exterior. Aí eu comecei a fazer algumas entrevistas para começar a treinar, na expectativa de eu conseguir melhorar bastante para conseguir um emprego
sei lá, em 2024 mais ou menos. Só que nessa aí de ficar treinando, eu acabei realmente passando numa entrevista para uma empresa da Inglaterra e é onde eu estou trabalhando agora. Isso foi em agosto de 2023, foi quando eu entrei na minha empresa que eu estou agora. A proposta que eu recebi foi $4.200, mais 32 dias de férias, mais 5 dias de dispensa médica. Então, para alguém que tinha só 2 anos e meio de experiência, mais ou menos, para mim realmente era a vaga dos sonhos. Então eu consegui atingir meio que o auge da minha carreira muito mais cedo do que eu imaginava, por causa que eu consegui essa proposta recebendo em dólar, né? Mas eu acho que agora é importante falar o seguinte: o contexto em que eu tava é diferente da realidade do mercado agora. Então, por mais que eu consegui avançar muito rápido na minha carreira, eu acho que tu não pode ter a mesma expectativa de conseguir um salário de 20 mil reais tão cedo que nem eu, porque eu realmente estava na hora certa, no lugar certo, preparado para ter essa oportunidade, né? Que era a pandemia e muita empresa de fora estava realmente procurando, tipo, gente aqui da América Latina. Mas eu acho que mesmo assim, eu considero que a carreira de programação ainda continua valendo a pena seguir, porque não tem muitas coisas aqui no Brasil que tu pode ter chance de dar certo, digamos assim, se tu realmente se esforçar e tipo, ter paciência para estudar bastante, né? Mas, né, como eu falei, eu acho que só tem que ter as expectativas um pouco mais abaixo do que eu tô recebendo, por exemplo, mas eu acho que tu vai, tipo, depois de tu ter uns 3, 4 anos de experiência, tu vai conseguir já ter um salário muito bom pro padrão brasileiro. Mas eu realmente recomendo que se tu quer ser programador e atingir os maiores salários possíveis, tu realmente tem que focar no inglês desde o começo e começar a olhar para oportunidades fora do Brasil. Logo assim que tu tiver uns 2, 3 anos de experiência, já começa a ver se tu consegue alguma coisa. Vai que tudo dá sorte, né? E se tu tem interesse em saber como foi todo o processo para conseguir a vaga no exterior, tu pode assistir esse vídeo que está aparecendo na tua tela, onde eu falo realmente sobre como foi todo o processo relacionado a entrevistas, o nível de inglês que tu precisa, e outras coisas. E eu vou ficando por aqui, valeu!